Antes de começar, deixa um like para fortalecer, se inscreve no canal e comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Agora, respira fundo, porque a história de hoje começa quando um entregador entrou numa comunidade pela primeira vez e descobriu que aquela entrega mudaria sua vida para sempre. Entregador solteiro, entrando na comunidade pela primeira vez para entregar a ela. Ele sempre evitou aquele caminho. A comunidade no alto do morro era conhecida por ser complicada, cheia de becos estreitos e histórias que ninguém ousava repetir. Mas naquele fim de tarde, com o sol caindo atrás dos prédios, o aplicativo tocou, e o destino chamou junto. O endereço piscava na tela, Travessa dos Lírios, comunidade Vista Alta. Ele hesitou por alguns segundos. Seu peito ficou apertado, mas a verdade é que precisava do dinheiro. Pagaria o aluguel atrasado e talvez sobrasse para as compras da semana. Engoliu o medo e acelerou a moto, subindo a ladeira que parecia ficar mais inclinada a cada metro. No início, era apenas silêncio. Depois vieram os olhares. Em cada esquina, um grupo observava. Alguns apenas anotavam sua presença, outros o encaravam como se perguntassem por que um estranho tinha ousado subir até ali. Ele manteve a cabeça erguida, mas as mãos tremiam sobre o guidão. Quando virou a última curva, o GPS avisou que já estava perto. Era uma rua estreita, quase escondida entre duas casas com muros rachados, mas repletas de vida. Música alta, crianças correndo, cheiro de comida no ar. Ao mesmo tempo acolhedora e tensa. Ele desligou a moto e colocou a mochila nas costas. Um rapaz alto se aproximou. Não parecia feliz em vê-lo. Tá procurando quem? Perguntou, sem rodeios. Ele engoliu seco e mostrou o celular. Entrega pra Isabela. Casa 14. O rapaz observou por longos segundos, como se estivesse pesando cada palavra dita. Finalmente, fez um sinal com a cabeça. Sobe ali no beco azul. Mas cuidado, ela não gosta de gente atrasada. Ele sorriu, nervoso. Nem estava atrasado, mas não ousou explicar. O beco azul era tão estreito que parecia uma passagem secreta. Subindo os degraus improvisados, ele ouviu vozes, risadas e uma música antiga tocando de algum rádio. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma porta semi-aberta no final. Dela escapava uma luz quente, amarelada. Ele bateu com as pontas dos dedos. Isabela? Entrega para você. Um silêncio breve. Depois, passos. A porta abriu e, por um instante, ele esqueceu o motivo de estar ali. Isabela era diferente do que imaginava. Jovem, olhar firme e um sorriso que parecia carregar histórias demais. Um rosto bonito, marcado por algo que ele ainda não entendia. Você que é o entregador novo? Ela perguntou. Ele não sabia responder direito. Apenas assentiu. Ela o observou de cima a baixo, como se reconhecesse nele mais do que uma simples entrega. Havia curiosidade em seus olhos, e um tipo estranho de alívio. Entra um pouco, ela disse, abrindo mais a porta. Aqui fora não é bom ficar parado. Ele vacilou. Não era comum entrar na casa de clientes. Mas o tom dela não parecia convite, parecia aviso. Assim que colocou os pés dentro, percebeu que o clima mudava completamente. A casa era simples, mas organizada. Tinha cheiro de bolo recém-feito e fotos antigas na parede. Nada combinava com a tensão lá fora. Desculpa te chamar num horário desses, ela disse, pegando a sacola. Mas eu precisava muito dessa entrega. Ele sorriu, tentando aliviar a própria ansiedade. Sem problema. Mas antes que pudesse terminar a frase, um barulho forte ecoou lá fora. Portas batendo. Passos rápidos. Vozes duras. Ele ficou imóvel. Isabela fechou a porta com velocidade. Fica aqui dentro. Não sai agora. Ele sentiu o coração acelerar. Não entendia o que estava acontecendo. Tudo bem? Perguntou baixinho. Ela respirou fundo, encostando a testa na porta, como alguém que lidava com aquilo fazia tempo. Aqui fora, as coisas mudam rápido.
Não é bom estar sozinho quando alguém novo aparece na área. Ele engoliu a seco. E eu fiz alguma coisa errada? Ela virou o rosto para ele e sorriu, um sorriso triste, cansado. Não. Mas, você chamou a atenção. E aqui, quando alguém chama atenção, precisa ter cuidado. Ele não sabia se deveria se preocupar ou se deveria confiar nela. Mas havia algo em Isabela que transmitia segurança, mesmo em meio ao caos. Ela caminhou até a janela, abriu 1 centímetro e espiou a rua. Eles já foram, por enquanto. Ele sentou na cadeira ao lado, tentando recuperar o fôlego. Então, você mora aqui sozinha? Ela o encarou com um brilho estranho nos olhos. Sozinha, é uma palavra complicada aqui. Mas acho que você vai entender isso, se continuar vindo. Ele não sabia por quê, mas sentiu que não seria a última vez que subiria aquele morro. Nem que veria Isabela. De alguma forma, aquela primeira entrega parecia apenas o começo. Ele desceu os degraus do beco azul com passos lentos, ainda sentindo o peso do que havia acontecido. O vento da noite parecia mais frio do que deveria, e o som distante de motos ecoando pelas vielas deixava sua cabeça alerta. Era a primeira vez que uma simples entrega o deixava tão mexido. Não pelo perigo, mas pela sensação de que havia algo naquela casa, naquela mulher, que ele ainda não entendia. Ao chegar perto da moto, percebeu o mesmo rapaz de antes observando à distância. Ele não disse nada, apenas manteve o olhar fixo até ele colocar o capacete. Não sabia se era uma ameaça ou apenas vigilância, mas tinha certeza de que seu rosto estava sendo registrado por todos ali. Quando chegou em casa, o silêncio do apartamento parecia enorme demais. Ele largou a mochila no sofá e ficou parado por alguns segundos, tentando reorganizar os pensamentos. Por que Isabela havia ficado tão preocupada? Por que aquele lugar parecia viver entre dois mundos, o cotidiano e o perigo constante? Antes que pudesse raciocinar direito, o celular vibrou. Ele olhou a tela. Era uma mensagem do aplicativo. Nova entrega. Destino: Comunidade Vista Alta. Ele sentiu um arrepio. Era coincidência? Ou alguém lá em cima realmente gostava de usar seus serviços? Ele respirou fundo e aceitou. Talvez estivesse exagerando, talvez fosse apenas mais um pedido normal. A subida dessa vez parecia diferente. Agora ele conhecia os becos, reconhecia alguns rostos, e alguns reconheciam o dele. Alguns o cumprimentaram com um aceno curto, outros apenas o seguiram com o olhar. Era como se a comunidade estivesse avaliando sua presença, medindo se ele era uma ameaça ou apenas um trabalhador tentando sobreviver. Quando chegou novamente perto do beco azul, viu uma criança correndo com um brinquedo improvisado. Ela parou ao vê-lo e abriu um sorriso cheio de dentes faltando. A moça do 14 tá te esperando, disse ela, como se anunciasse algo importante. Ele agradeceu e subiu o beco. Dessa vez, não estava tão nervoso. A porta estava fechada, mas uma luz escapava pela fresta, e uma música suave tocava lá dentro. Ele bateu de leve. A porta abriu rápido, como se ela já estivesse ali, esperando. Você voltou, disse Isabela, com um sorriso que parecia esconder um certo alívio. Ele levantou a sacola. Trouxe sua encomenda. Ela pegou a sacola, mas era evidente que ela tinha mais do que isso em mente. Entra 1 minuto, pediu. Ele entrou, sentindo novamente aquele cheiro de bolo e café que deixava a casa com uma sensação terna, quase fora de lugar diante da realidade do lado de fora. Ela colocou a sacola na mesa e o olhou com atenção. Hoje foi mais tranquilo lá fora? Perguntou. Acho que sim. Estão começando a me reconhecer. Ela sorriu, mas não parecia tranquila. Reconhecer aqui, nem sempre é bom. Ele se aproximou um pouco. Você não disse ainda, por que ficou tão preocupada ontem? Os olhos dela ficaram mais sérios, como se estivesse decidindo entre falar ou se calar. Ela respirou fundo. Aqui, tem regras. Não escritas. Regras que você não conhece. E ontem, ela parou, olhando para as próprias mãos, ontem você chamou atenção demais. Ele franziu o senho.
Mas eu só estava entregando comida. Isabela riu baixinho, mas era uma risada triste. Aqui, nada é só. Nunca. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo que algo grande estava por trás das palavras dela. Isabela, que tipo de problema eu posso ter arrumado? Ela o encarou com uma intensidade diferente. Não era medo, era preocupação. Não foi você quem arrumou. Foi eu. Ele ficou confuso. Você? Ela caminhou até a janela, fechou a cortina e voltou para perto dele. Eu não deveria pedir entrega pelo aplicativo. Não deveria chamar atenção para minha casa. Mas ontem, eu precisava. E agora, ela hesitou, agora algumas pessoas acham que você veio aqui por outro motivo. Ele engoliu seco. Que motivo? Ela se aproximou ainda mais, como se a resposta precisasse ser dita em voz baixa. Acham que você veio aqui, por minha causa. Ele sentiu o ar preso nos pulmões. Mas, isso é um problema? Os olhos dela carregavam uma verdade que ele ainda não compreendia. Aqui em cima, tudo que envolve meu nome é um problema. Silêncio. Ele sentiu que precisava entender. Isabela, quem é você, afinal? Ela desviou o olhar, como se a resposta fosse perigosa demais. Eu vou te contar. Mas não hoje. Ela respirou fundo e estendeu a sacola da entrega. Por agora, é melhor você ir. Antes que percebam que você ficou tempo demais aqui de novo. Ele pegou a sacola, sentindo a tensão no ar como eletricidade prestes a explodir. Antes de abrir a porta, ela o chamou. Ei! Ele olhou para trás. Obrigada, por não ter virado as costas ontem. Ele sorriu, mesmo sem entender totalmente. Eu não ia fazer isso. Isabela sorriu de volta, um sorriso que escondia histórias demais, segredos demais. Então, volta amanhã. Ele desceu o beco com a sensação clara de que estava cada vez mais fundo em algo que não sabia nomear. Mas sabia de uma coisa. Ele voltaria. Ele desceu o beco com o coração acelerado, sentindo os olhares perfurando suas costas. A comunidade parecia diferente naquela noite. Mais silenciosa. Mais atenta. Era como se cada passo dele ecoasse onde não deveria. E por mais que tentasse se convencer de que não voltaria, algo nele já sabia, aquela história ainda não tinha acabado. Chegou na moto, colocou o capacete e respirou fundo, tentando afastar a sensação incômoda que se espalhava pelo peito. Mas o caminho de volta não ajudou. A cidade corria normal ao redor, mas nada parecia normal para ele. Não depois de ouvir que Isabela estava escondida. Não depois de sentir o medo nos olhos dela. Dormiu mal, acordou pior. E assim que abriu o aplicativo, quase se assustou. Nenhuma entrega. Nenhuma movimentação. Silêncio total, como se o sistema tivesse congelado. Ele esperou alguns minutos, depois 1 hora, depois 2. Nada. Algo ali estava errado. Pegou a moto e dirigiu sem pensar. O vento batia no rosto, frio, cortante, mas não diminuía a angústia crescente. Quando percebeu, já estava na entrada da comunidade. Alguns olhares levantaram. Ele ignorou. Estacionou a moto num canto discreto e subiu o primeiro beco. Depois o segundo. Depois o terceiro. Até que encontrou a mesma criança que já o havia guiado antes. Você de novo, disse ele. A menina abaixou a cabeça. Não era para você subir hoje. Por quê? Ela olhou para os lados, como quem teme falar demais. Por que eles estão bravos? Comigo? Ela hesitou. Com ela. E, com você também. O coração dele apertou. Onde ela tá? A menina apontou para o beco azul. Lá. Mas, não entra sem bater. Estão todos vendo. Ele agradeceu e subiu. O beco parecia ainda mais estreito, como se o ar estivesse pesado demais. Quando chegou na porta, percebeu que estava entreaberta. Bateu de leve. Isabela? Nenhuma resposta.
e empurrou devagar. A sala estava em silêncio, a luz fraca iluminando apenas parte do espaço. A mesa estava arrumada, as cortinas fechadas, mas havia uma mala aberta no sofá. Roupas dobradas com pressa. Um documento jogado por cima. Isabela surgiu da cozinha, assustada, segurando um casaco nas mãos. O que você está fazendo aqui? O aplicativo não chamou. Fiquei preocupado. Ela respirou fundo, claramente tomada por emoções contraditórias. Eu vou embora. A frase bateu nele como um soco. Como assim, ir embora? Ela fechou a mala. Eles descobriram. Descobriram que eu não devia estar aqui. Descobriram quem eu era, e quem estava me ajudando. Ele franziu o senho. Mas eu não te ajudei. Eu só fiz uma entrega. Ela o encarou com um olhar triste demais. Só que aqui, isso já é ajudar. Entendeu? Ele passou a mão no cabelo, frustrado. E para onde você vai? Não posso dizer. Isabela. Ela se aproximou, tocando o braço dele com uma delicadeza dolorosa. Você não tem ideia do quanto eu queria ficar. Do quanto queria uma vida normal. De verdade. Mas pessoas como eu carregam sombras. E você não merece se envolver com elas. Acho que já estou envolvido, ele respondeu, a voz baixa. Os olhos dela tremeram. Eu sei. E é isso que me assusta. A porta bateu do lado de fora. Alguém passando rápido demais. Os dois ficaram tensos. Isabela fechou a mala de uma vez. Eles estão vindo conferir se eu ainda tô aqui. Se te encontrarem comigo, não vai acabar bem. Ele deu um passo à frente. Então deixa eu te ajudar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, quase quebrado. Você já ajudou. Mais do que imagina. Me diz ao menos quem está atrás de você. Ela respirou fundo, como se dissesse algo proibido. Pessoas que não perdoam quem tenta ir embora. Pessoas que acham que eu sei demais. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. E eu? Ela passou a mão no rosto dele, lenta, suave, como se estivesse memorizando cada detalhe. Você vai esquecer que me conheceu. Isso não vai acontecer. Mas precisa acontecer. Eles ficaram ali, a poucos centímetros, o silêncio carregado de tudo que nunca disseram. Ele queria puxá-la, abraçá-la, dizer que ficaria tudo bem. Mas seria mentira. Ali, nada era simples. A porta voltou a bater. Ela abriu a janela dos fundos. Vai. Agora. E você? Eu vou sair por outro lugar. Eles não podem te ver aqui. Ele segurou a mão dela por um segundo. Isabela, se um dia você precisar. Eu já precisei, ela interrompeu, com carinho. E você apareceu. Ele saiu pela janela, caindo num quintal estreito. Seguiu pelo caminho que ela indicou, pulando um muro baixo, correndo por trás das casas. Cada passo parecia arrancar algo do peito. Quando chegou na rua principal, olhou para trás. Nada. Nenhum sinal dela. Nenhuma luz. Nenhuma sombra. Só o eco de tudo que poderia ter sido. Montou na moto e respirou fundo, sentindo o peso de um adeus que nunca foi dito de verdade. A comunidade seguia viva, movimentada, barulhenta, mas para ele, naquele dia, ela parecia um lugar completamente vazio. Ele ligou a moto. Mas antes de partir, o celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Apenas uma linha. Obrigada por não ter me deixado sozinha. Ele fechou os olhos. E acelerou. Sem saber quando, ou se, haveria de novo. Ele desceu o beco com o coração acelerado, sentindo os olhares perfurando suas costas. A comunidade parecia diferente naquela noite. Mais silenciosa. Mais atenta. Era como se cada passo dele ecoasse onde não deveria. E por mais que tentasse se convencer de que não voltaria, algo nele já sabia, aquela história ainda não tinha acabado. Chegou na moto,
Colocou o capacete e respirou fundo, tentando afastar a sensação incômoda que se espalhava pelo peito. Mas o caminho de volta não ajudou. A cidade corria normal ao redor, mas nada parecia normal para ele. Não depois de ouvir que Isabela estava escondida. Não depois de sentir o medo nos olhos dela. Dormiu mal, acordou pior. E assim que abriu o aplicativo, quase se assustou. Nenhuma entrega. Nenhuma movimentação. Silêncio total, como se o sistema tivesse congelado. Ele esperou alguns minutos, depois 1 hora, depois 2. Nada. Algo ali estava errado. Pegou a moto e dirigiu sem pensar. O vento batia no rosto, frio, cortante, mas não diminuía a angústia crescente. Quando percebeu, já estava na entrada da comunidade. Alguns olhares levantaram. Ele ignorou. Estacionou a moto num canto discreto e subiu o primeiro beco. Depois o segundo. Depois o terceiro. Até que encontrou a mesma criança que já o havia guiado antes. Você de novo, disse ele. A menina abaixou a cabeça. Não era para você subir hoje. Por quê? Ela olhou para os lados, como quem teme falar demais. Por que eles estão bravos? Comigo? Ela hesitou. Com ela. E, com você também. O coração dele apertou. Onde ela tá? A menina apontou para o beco azul. Lá. Mas, não entra sem bater. Estão todos vendo. Ele agradeceu e subiu. O beco parecia ainda mais estreito, como se o ar estivesse pesado demais. Quando chegou na porta, percebeu que estava entreaberta. Bateu de leve. Isabela? Nenhuma resposta. Empurrou devagar. A sala estava em silêncio, a luz fraca iluminando apenas parte do espaço. A mesa estava arrumada, as cortinas fechadas, mas havia uma mala aberta no sofá. Roupas dobradas com pressa. Um documento jogado por cima. Isabela surgiu da cozinha, assustada, segurando um casaco nas mãos. O que você está fazendo aqui? O aplicativo não chamou. Fiquei preocupado. Ela respirou fundo, claramente tomada por emoções contraditórias. Eu vou embora. A frase bateu nele como um soco. Como assim, ir embora? Ela fechou a mala. Eles descobriram. Descobriram que eu não devia estar aqui. Descobriram quem eu era, e quem estava me ajudando. Ele franziu o senho. Mas eu não te ajudei. Eu só fiz uma entrega. Ela o encarou com um olhar triste demais. Só que aqui, isso já é ajudar. Entendeu? Ele passou a mão no cabelo, frustrado. E para onde você vai? Não posso dizer. Isabela. Ela se aproximou, tocando o braço dele com uma delicadeza dolorosa. Você não tem ideia do quanto eu queria ficar. Do quanto queria uma vida normal. De verdade. Mas pessoas como eu carregam sombras. E você não merece se envolver com elas. Acho que já estou envolvido, ele respondeu, a voz baixa. Os olhos dela tremeram. Eu sei. E é isso que me assusta. A porta bateu do lado de fora. Alguém passando rápido demais. Os dois ficaram tensos. Isabela fechou a mala de uma vez. Eles estão vindo conferir se eu ainda tô aqui. Se te encontrarem comigo, não vai acabar bem. Ele deu um passo à frente. Então deixa eu te ajudar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, quase quebrado. Você já ajudou. Mais do que imagina. Me diz ao menos quem está atrás de você. Ela respirou fundo, como se dissesse algo proibido. Pessoas que não perdoam quem tenta ir embora. Pessoas que acham que eu sei demais. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. E eu? Ela passou a mão no rosto dele, lenta, suave, como se estivesse memorizando cada detalhe. Você vai esquecer que me conheceu. Isso não vai acontecer. Mas precisa acontecer. Eles ficaram ali,
a poucos centímetros, o silêncio carregado de tudo que nunca disseram. Ele queria puxá-la, abraçá-la, dizer que ficaria tudo bem. Mas seria mentira. Ali, nada era simples. A porta voltou a bater. Ela abriu a janela dos fundos. Vai. Agora. E você? Eu vou sair por outro lugar. Eles não podem te ver aqui. Ele segurou a mão dela por um segundo. Isabela, se um dia você precisar. Eu já precisei, ela interrompeu, com carinho. E você apareceu. Ele saiu pela janela, caindo num quintal estreito. Seguiu pelo caminho que ela indicou, pulando um muro baixo, correndo por trás das casas. Cada passo parecia arrancar algo do peito. Quando chegou na rua principal, olhou para trás. Nada. Nenhum sinal dela. Nenhuma luz. Nenhuma sombra. Só o eco de tudo que poderia ter sido. Montou na moto e respirou fundo, sentindo o peso de um adeus que nunca foi dito de verdade. A comunidade seguia viva, movimentada, barulhenta, mas para ele, naquele dia, ela parecia um lugar completamente vazio. Ele ligou a moto. Mas antes de partir, o celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Apenas uma linha. Obrigada por não ter me deixado sozinha. Ele fechou os olhos. E acelerou. Sem saber quando, ou se, haveria de novo.